Quem chega hoje a uma cidade chinesa tem a sensação de que entrou numa máquina do tempo. São aeroportos enormes, avenidas suspensas, arranha-céus que brilham à noite e trens que deslizam mais rápido do que muitos aviões. Em menos de 4 décadas, a China construiu um cenário que parece tirado de ficção científica. Só que esse salto não é obra do acaso. Existe um plano conduzido com mão firme pelo Partido Comunista, em que cada estrada, cada fábrica e até cada aplicativo fazem parte de algo muito maior. Quer saber que plano é esse? Hoje o Belo Mundo vai contar a obscura realidade do porquê a China vive em 2049. Se você tivesse sobrevoado a China no fim dos anos 70, veria um país quase parado no tempo. O cenário era de campos de arroz intermináveis, vilarejos de telhados baixos, estradas de terra cortando o interior. Mais de 80% da população vivia no campo, cultivando com métodos simples, sem máquinas modernas. Pois é, naquela época, mais de 8 em cada 10 chineses viviam no campo. Era gente que passava o dia inteiro cuidando de arrozais e hortas simples. As cidades eram poucas e acanhadas. A vida da maioria girava em torno da sobrevivência, e a pobreza era regra, não exceção. Foi nesse cenário que apareceu Deng Xiaoping, um líder baixinho, de fala calma, mas de ideias ousadas. Em 1978, ele lançou as reformas de abertura. A lógica era curiosa. Em vez de fechar as portas, o governo decidiu abrir algumas brechas controladas para ver no que dava. E assim, nasceram as zonas econômicas especiais, lugares escolhidos a dedo para experimentar o tal capitalismo com características chinesas. Nessas áreas, empresas estrangeiras eram convidadas a montar fábricas, trazer tecnologia e gerar empregos. Em troca, recebiam incentivos e infraestrutura. Era como se o governo tivesse aberto pequenas janelas de modernidade dentro de um país que ainda vivia no passado. O impacto foi impressionante. Em apenas 3 décadas, a China saltou de pouco mais de 170 cidades para mais de 700. Hoje são 18 megacidades, cada uma com mais de 10 milhões de habitantes. É como se o país tivesse plantado metrópoles em série. Entre todas, uma virou símbolo. Shenzhen, no sul, colada em Hong Kong. Até o fim dos anos 70, era só uma vila de pescadores. Cheiro de peixe, redes secando na praia, barcos simples saindo para o mar. Quando ganhou o título de primeira zona econômica especial, virou um laboratório de futuro. Em poucas décadas, essa cidade se transformou no Vale do Silício chinês, lar de gigantes como Huawei, Tencent e DJI. Hoje já passa de 17 milhões de habitantes, mais gente do que muitos países inteiros. E não foi só ela. Cidades como Xangai, Chongqing e Guangzhou também dispararam. Estradas, hidrovias, pontes e hidrelétricas colossais, como a das Três Gargantas, mudaram para sempre a paisagem. Mais de 1 milhão de pessoas foram realocadas para que a obra fosse construída. O país mostrou que estava disposto a mexer até no curso dos rios para seguir em frente. Só que o motivo nunca foi apenas se tornar grande. Por trás desse espetáculo de crescimento, existe um lado obscuro que poucos contam. E é esse lado que você vai começar a descobrir a partir de agora. Se as cidades cresceram numa velocidade quase inacreditável, a vida dentro delas também se transformou. E talvez o maior choque para quem visita a China hoje esteja no bolso, ou melhor, na ausência dele. Dinheiro em espécie praticamente desapareceu. Até os cartões de plástico tão comuns no Ocidente parecem coisa ultrapassada. No dia a dia, quase tudo acontece por um aplicativo instalado no celular. O mais famoso é o WeChat, criado pela gigante Tencent. Ele nasceu como um mensageiro simples, parecido com o WhatsApp, mas foi crescendo até virar um verdadeiro canivete suíço digital. Ali você conversa com amigos, pede comida, paga contas, renova documentos, chama táxi, agenda consulta médica e até resolve burocracias do governo.
É uma mistura de WhatsApp, Facebook, Uber, banco e cartório no mesmo lugar. Outro aplicativo que domina é o Alipay, ligado ao grupo Alibaba. Ele também é uma carteira digital, muito usado no comércio eletrônico e em compras do dia a dia. Entre os dois, eles concentram mais de 90% de todos os pagamentos móveis do país. Estamos falando de algo em torno de 1 bilhão de pessoas que praticamente vivem sem usar dinheiro ou cartão. A cena é curiosa para qualquer estrangeiro. Você entra num táxi, mostra o código no celular e pronto. Compra frutas no mercado de rua, o vendedor já tem o QR colado na barraca. Até doações para templos ou gorjetas para artistas de rua são feitas com o celular. Segundo dados oficiais, o dinheiro vivo responde hoje por menos de 4% de toda a circulação financeira no país. Ou seja, a China praticamente pulou direto para uma economia digital. Essa praticidade impressiona, mas também revela outra face do futuro chinês. Porque não basta ter vida digital se o deslocamento entre essas cidades gigantes for lento. Foi por isso que o governo investiu pesado em outra vitrine tecnológica: os trens de alta velocidade. Em pouco mais de 10 anos, a China construiu a maior rede ferroviária desse tipo no planeta. Hoje, cerca de 2/3 de toda a malha de alta velocidade do mundo está dentro do país. Esses trens chegam facilmente a 300 km por hora e ligam megacidades em poucas horas. A viagem entre Pequim e Xangai, por exemplo, que poderia levar mais de 10 horas de carro, pode ser feita em pouco mais de 4 horas de trem. Para os chineses, é parte da rotina. Para visitantes, parece coisa de ficção. Enquanto em muitos países o debate sobre ter ou não um trem-bala se arrasta por décadas, na China, eles já são vistos como meios de transporte comuns. Essa infraestrutura encolheu distâncias num território continental, aproximou cidades e redesenhou a geografia econômica. Mas é aqui que começa a surgir uma pergunta incômoda. Se tudo funciona tão rápido, tão conectado e tão prático, o que acontece com toda essa informação gerada? Quem controla esses dados e esses deslocamentos? É nesse ponto que a face obscura do projeto começa a aparecer. Se a tecnologia facilita a vida e os trens encurtam distâncias, ela também transformou a China no país mais vigiado do planeta. É impossível caminhar por uma grande cidade sem ser filmado. Estima-se que existam cerca de 700 milhões de câmeras espalhadas pelo território, o equivalente a uma câmera para cada 2 pessoas. Esses equipamentos não estão ali apenas para registrar assaltos ou acidentes. Eles fazem parte de um sistema centralizado apelidado de Skynet, numa referência irônica ao filme Exterminador do Futuro. Nele, cada imagem captada é processada por softwares de inteligência artificial. As câmeras reconhecem rostos mesmo cobertos por máscara, identificam o jeito de andar de cada pessoa e cruzam informações com bancos de dados do governo. Na prática, isso significa que se alguém fica parado tempo demais em frente a um prédio público ou cruza com uma pessoa que está sob vigilância, o sistema emite um alerta automático. Policiais não precisam patrulhar cada esquina, porque existe um centro de comando que acompanha tudo em tempo real e despacha viaturas apenas quando necessário. Esse monitoramento não para nas ruas. Dentro do celular, conversas, pagamentos e postagens também podem ser rastreados. O WeChat e o Alipay, que simplificam a vida no dia a dia, são ao mesmo tempo fontes de dados preciosas para o Estado. É como se cada transação deixasse um rastro que o governo pode acompanhar quando quiser. O impacto disso é duplo. De um lado, os índices de criminalidade caíram de maneira expressiva na última década. O país hoje é considerado um dos mais seguros do mundo, e muitos chineses relatam se sentir protegidos, sabendo que a tecnologia está de olho. De outro, cresce a sensação de viver sob vigilância constante, como se cada passo fosse observado. Para alguns, segurança; para outros, sufoco. E é justamente nesse ponto que a narrativa ganha outra camada, porque por trás dessa rede de câmeras e aplicativos
também está o motor que alimenta a maior transformação econômica da história recente. Poucos países cresceram tão rápido em tão pouco tempo. Desde o fim dos anos 70, a China saiu de uma nação rural e isolada para se tornar a segunda maior economia do planeta. Durante 3 décadas, o país registrou uma média de quase 10% de crescimento ao ano. Esse ritmo só foi possível graças a uma estratégia bem definida: abrir as portas para indústrias estrangeiras, oferecer mão de obra abundante e barata e, ao mesmo tempo, investir em infraestrutura em escala gigantesca. Foi assim que nasceu o apelido de Fábrica do Mundo. Empresas ocidentais inteiras transferiram suas linhas de produção para cidades chinesas, aproveitando os baixos custos. Mas a história não parou aí. O governo usou esse impulso inicial para financiar educação técnica, pesquisa e setores estratégicos. O resultado foi uma mudança de patamar. Se antes exportava roupas e brinquedos, a China passou a mirar em tecnologia de ponta: inteligência artificial, robótica, veículos elétricos, biotecnologia. Programas como o Made in China 2025 foram criados para deixar claro que o objetivo era ocupar a liderança global em áreas de alta inovação. Ao mesmo tempo, Pequim começou a estender seus braços para fora. A chamada Nova Rota da Seda levou capital chinês para construir estradas, portos e usinas em dezenas de países da Ásia, África e América Latina. Esse movimento garantiu acesso a petróleo, grãos, minério e abriu mercados para produtos chineses. Para alguns analistas, é uma forma de neocolonialismo moderno. Para outros, apenas a versão chinesa de expansão comercial. O fato é que a presença do país no mundo cresceu em velocidade recorde. E internamente, o impacto foi enorme. Nos anos 80, quase 90% da população vivia em pobreza extrema. 40 anos depois, esse índice caiu para menos de 1%. Centenas de milhões de pessoas passaram a ter acesso a moradia, energia elétrica, escolas e transporte. Foi uma das maiores reduções de pobreza já registradas na história da humanidade. Só que esse milagre econômico não veio sem custos. Para manter o ritmo, milhões de trabalhadores encararam jornadas exaustivas, conhecidas como 996, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Era a rotina de muitas fábricas e empresas de tecnologia. O milagre econômico que impressiona o mundo foi sustentado por sacrifícios humanos enormes. E os custos não pararam no campo do trabalho. O ambiente também pagou um preço altíssimo. Durante décadas, a poluição foi o preço invisível do crescimento. O carvão, base da matriz energética chinesa, alimentou fábricas e cidades, mas também encheu o ar de fumaça. Em 2005, estimativas apontaram milhões de mortes ligadas diretamente à qualidade do ar. Em cidades como Pequim, era comum ver o céu encoberto por uma névoa cinzenta tão densa que escolas precisavam suspender atividades ao ar livre. Além disso, projetos gigantescos remodelaram o mapa e a vida de milhões de pessoas. O caso mais emblemático foi a barragem das Três Gargantas, no rio Yangtze, que falamos logo no início do vídeo. Para erguer a maior hidrelétrica do mundo, mais de 1 milhão de habitantes foram obrigados a deixar suas casas. Vilarejos inteiros desapareceram sob a água. Muitos realocados receberam pouco ou nenhum apoio, e até hoje, há quem critique a forma como esse deslocamento foi conduzido. Outra marca desse progresso acelerado são as chamadas cidades fantasmas, conjuntos urbanos planejados, com prédios modernos e avenidas largas, que demoraram anos para ganhar moradores. Elas são a prova de que, no modelo chinês, construir primeiro e preencher depois faz parte da lógica do crescimento. E por trás dessa engrenagem está o Partido Comunista, que não funciona apenas como governo, mas como uma espécie de CEO de uma empresa chamada China. Embora o país se declare socialista, na prática adota uma mistura peculiar de comunismo político com capitalismo econômico.
Existem empresas privadas e até bilionários, mas a mão do Estado está presente em boa parte das grandes corporações. Estima-se que cerca de 2/3 da economia tenha algum grau de participação estatal. Nesse sistema, o indivíduo pode enriquecer, mas sempre dentro dos limites impostos pelo coletivo. A liberdade de expressão é controlada, greves independentes não são permitidas, e a imprensa funciona sob censura. A lógica é estabilidade em primeiro lugar, crescimento em segundo e direitos individuais em terceiro. É um pacto social não dito, mas que sustenta a disciplina necessária para tocar planos de longo prazo sem interrupções políticas. Enquanto muita gente ainda associa a China às fábricas baratas, o país já está mostrando que quer ocupar outro lugar no tabuleiro. Algumas de suas empresas se tornaram líderes globais em setores estratégicos. A Huawei virou referência em telecomunicações e disputa espaço com gigantes ocidentais. A BYD ganhou destaque mundial na produção de veículos elétricos. A DJI domina quase todo o mercado de drones. E a TikTok, que nasceu como um aplicativo chinês de vídeos curtos, conquistou bilhões de usuários e mudou a forma de consumir conteúdo no mundo inteiro. Esses avanços não surgiram de improviso. Eles fazem parte de uma estratégia de longo prazo guiada pelo Partido Comunista. O primeiro grande marco foi celebrado em 2021, quando a legenda completou 100 anos e anunciou que a pobreza extrema havia sido eliminada. E em 2025, a China voltou a chamar atenção. No grande desfile militar de setembro, nós vimos aeronaves cortando o céu em formação, tropas marchando em sincronia impecável, mísseis de última geração no quesito nuclear e toda uma encenação de pompa. Não foi apenas um evento protocolar, foi uma exibição de força, um recado direto sobre disciplina, poder tecnológico e capacidade de enviar uma mensagem ao mundo. E essa mensagem aponta para o próximo marco. Em 2049, quando a República Popular da China completará 100 anos de existência, o objetivo oficial é se apresentar como o país mais forte do planeta. Próspero, moderno, líder em ciência, inovação e cultura, com uma classe média consolidada e metas ambiciosas como neutralidade de carbono, liderança em inteligência artificial e avanços na exploração espacial. O caminho até lá é impressionante, mas também custoso. Direitos civis limitados, jornadas de trabalho exaustivas, deslocamentos em massa e impactos ambientais profundos fazem parte da conta. Para o governo, o sacrifício vale o resultado. Para muitos cidadãos, o orgulho nacional compensa as dificuldades. E para quem observa de fora, a dúvida permanece. A China é um modelo de eficiência a ser seguido ou um alerta sobre o preço que se paga pelo progresso? O certo é que o relógio chinês já está marcado. Ele aponta firme para 2049. E aí, o que você achou dessa história? Você acredita que a China vai realmente alcançar o topo? Deixa a sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios do Belo Mundo. E experimenta usar a nova função de hypar o vídeo. Isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas e continuar trazendo conteúdos inacreditáveis como esse.